Primeiro capítulo 10, a morte de Saul e de seus filhos. Neste capítulo aqui, o livro já toma uma outra sequência, porque a partir do capítulo 10, as genealogias elas praticamente tomam um outro rumo. Não fica somente presa aquele lado pai e filho, mas apresentam histórias que foram marcantes dentro da história de Israel e que elas estão justamente narradas nos livros de Samuel e de Reis. Verso 1 diz: E os filisteus pelejaram com Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram feridos nas montanhas de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e com seus filhos, e feriram os filisteus a Jonatas e a Abinadab e a Malquizua, filhos de Saul. Essa narrativa, ela é justamente paralela ao final do livro de Samuel, ao final do primeiro livro de Samuel, e apresenta a morte de Saul e de seus filhos. Só que aqui a conotação é totalmente diferente daquela colocada lá. Apresenta a morte, mas no finalzinho vai dar um outro sentido, uma outra conotação. Verso 3: E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o acharam, e ele temeu muito aos flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém, o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. É aquela questão, no fervor da peleja, quando Saul percebeu que ia cair na mão dos filisteus, que ele chama aqui de incircuncisos, ele chamou seu escudeiro e pediu que o matasse. Como ele não fez, ele automaticamente se lançou sobre a sua espada e ali ele morreu. Então, na verdade, ele cometeu suicídio. Verso 5: Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. E vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que haviam fugido e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. Isso aqui é um choque de fronteira. Geralmente, quando você possui essas cidades de fronteira, ora elas estavam na dominação de israelita, ora dos filisteus. Por quê? Assim funcionava pelo fato das invasões acontecerem, e aqueles que habitavam nas fronteiras, sofriam com justamente essa invasão e domínio. Quando aí a outra nação, outro país vencia, aí aqueles fugiam e o outro vinha e habitavam. Verso 8: E sucedeu que, no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam Saul e os seus filhos estirados nas montanhas de Gilboa. Para quem não lembra, Gilboa fica ao norte do território de Israel. E os despojaram e tomaram a sua cabeça e as suas armas, e as enviaram pela terra dos filisteus em redor, para anunciarem a seus ídolos e ao povo. Porque quando uma peleja era vencida, você, quando cortava a cabeça do inimigo, aquilo era como se fosse um troféu. É só você lembrar de Davi quando derrubou Golias. Então ele circulava com aquela cabeça por todos os territórios. Já as armas do vencido, do adversário, costumava se colocar aonde? Dentro dos templos dos ídolos, que era como se o teu Deus tivesse prevalecido sobre o outro. É o que acontece aqui no 10. E puseram as suas armas na casa do seu Deus, e a sua cabeça fixaram na casa de Dagom, porque Dagom era o Deus supremo dos filisteus, aquele mesmo que Sansão tinha derrubado o templo tempos antes, no período dos juízes. Versículo de número 11. Ouvindo, pois, toda Jabes de Gileade, tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens beliciosos, quer dizer, de valor, de guerra, se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos, e os trouxeram a Jabes, e sepultaram os seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes, e jejuaram 7 dias. Vamos compreender isso aqui. Os habitantes de Jabes de Gileade, eles habitavam além do Jordão, da além do Jordão, na Transjordânia. E essa cidade de Jabes de Gileade tinha uma ligação direta com a tribo de Benjamim, que era a tribo de Saul.
justamente porque no livro de Juízes, em uma ocasião, a tribo de Benjamim quase foi extinta. E para que se arrumassem, conseguissem mulheres, esposas para 600 benjamitas, o que eles fizeram? Eles correram e foram e pegaram as mulheres dessa cidade de Jabes. Então a ligação entre os habitantes de Jabes de Gileade, os gileaditas, e a tribo de Benjamim, que era a tribo de Saul, era muito grande. Por isso que eles se esforçaram, pegaram os corpos sem cabeça, porque a cabeça os inimigos tinham levado, e trouxeram para Jabes. E ali sepultaram seus corpos e foram pranteados. Quando fala jejuaram 7 dias, era o pranto que eles faziam em sinal de luto. Agora, a parte mais interessante do capítulo, e um fato importante, estão nos versículos finais, no 13 e no 14, que diz assim: assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar. Veja bem, aqui atribui a morte de Saul a sua transgressão contra o Senhor e porque ele buscou a adivinhadora, o que não aparece lá no livro de Samuel. Por que isso? Porque o livro de Crônicas, nós já falamos, vamos falar muito, ele apresenta um outro sentido. Ele vai mais na questão espiritual, na questão da falha, na questão da abstenção, tirando a culpa de Deus e colocando para o homem. Por isso que no 14 diz assim: e não buscou o Senhor, vírgula, pelo que o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Percebe? Aqui a conotação ela é completamente diferente. Ela fala que pelo fato de Saul não ser obediente a Deus, quem o matou foi Deus. Geralmente a pessoa fala, não, quem se matou foi ele próprio. Veja bem, ninguém se mata ou ninguém é morto. Aquele ou aquela ou eu ou você só morre no momento em que Deus quer que morra. E é o caso que fica bem claro. Quem matou Saul não foi nem diabo, não foi nem ele próprio. Foi o próprio Deus que o matou, porque era necessário transferir o reino para a mão de Davi, filho de Jessé. Então, Crônicas, ele tem esse lado positivo muito bom, porque ele apresenta coisas profundas que não aparecem nos demais livros. E isso aqui é uma tônica desse livro de Crônicas. Na verdade, toda a narrativa de Crônicas. Aqui mostra que Saul era um rei indisciplinado e que, pela sua rebeldia, não temer ao Senhor, não consultar a Deus, transgredir contra o Senhor e consultar a adivinhadora, o próprio Deus o matou, tirando-o de circulação, para passar o reino a Davi. Este foi o primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 10.